ninguém busca conhecimento, né, para se melhorar como profissional, como pessoa, para trazer qualidade só por amor. A gente tem algo maior por trás, né? Que é o quê? É mudar de vida, subir de nível, né, meninas? Eu acho que todo mundo que está aqui hoje está em busca disso. Eu também estou em busca disso. Eu digo, eu não sou alecrim dourado no campo semeado. A mesma busca que vocês estão, eu também estou. A diferença é que às vezes eu posso ter passado por alguns caminhos que vocês ainda não passaram, né? Mas eu estou na mesma busca e no mesmo caminho que vocês estão. E quando a gente forma uma família, quando a gente forma uma egrégora, fica muito mais fácil da gente, principalmente, atravessar esses obstáculos que qualquer profissão nos desafia, né, meninas? Então, hoje, o primeiro de tudo, a gente vai trazer essa consciência para vocês e começar desde o início, tá? Assim, o conhecimento de nada vale se ele não é compartilhado com as demais. E a gente sabe o quanto é difícil trazer essa consciência para as colegas de que precisa adquirir conhecimento, precisa estudar, precisa expandir a consciência, né? Aceitar que precisa de mudanças, que a gente não consegue mudança cometendo os mesmos erros, né? Que eu acho que se a gente está em busca de melhoria é porque tem algo aqui no momento que não está dando muito certo. Então, vamos se melhorar. Vamos melhorar, porque o que a gente entende, né, meninas? E o que a gente é ensinado? A gente é ensinado a ser rival. Primeiro de tudo, mulher, ela não pode ser amiga, ela não pode ser companheira, parceira, trocar experiência, ela tem que ser rival, ela tem que ser a concorrente. Eu não posso passar nada de conhecimento para essa mulher, porque senão ela vai passar na minha frente. Então, a gente é instigado, ensinado a isso o tempo todo, quanto na verdade não é. Quanto na verdade que se a gente se unir, a gente vai muito mais longe. Se a gente se unir, a gente fica muito mais forte, né, meninas? Então, vamos quebrar essa crença de concorrência, essa crença de inveja, de não vou compartilhar, de não vou fazer, eu quero só para mim, porque se eu cresço, vocês também crescem. E quanto mais eu compartilho com vocês, mais eu cresço também. Esse é o propósito. O porquê a maratona da laser terapia, como que tudo isso aconteceu? Como que tudo isso aqui chegou, né, meninas? Aqui para vocês agora. Em 2020 foi uma época para mim de muita mudança. A minha vida, gurias, fez um giro de 360 graus. Eu morava no Rio Grande do Sul, eu me mudei para Santa Catarina, eu recomecei a minha carreira do zero depois de 10 anos de profissão. Eu iniciei tudo do zero, tudo que vocês possam imaginar. Eu queria uma transformação na minha vida, porque onde eu estava, eu não estava satisfeita. Então, eu decidi e escolhi, porque tudo na nossa vida é escolha. Estava ruim eu ficar onde eu estava? Tava. Ia ser ruim eu causar uma transformação e montar um plano de ação na minha vida? Ia também. Qual era o difícil que eu escolhi? Eu tinha que escolher um difícil. Então, eu optei pela transformação, porque eu não estava mais satisfeita onde eu estava. Então, em 2020, no dia 6 de janeiro de 2020, eu cheguei em Santa Catarina, e no dia 19, gurias, eu reabri o meu espaço, com meia dúzia de materiais dentro do meu espaço, tá? Uma maca de 3 posições, um carrinho auxiliar, que era uma fruteira, um micromotor Beltec, que já tinha 10 anos, uma luminária, que eu ainda tenho ela até hoje, né, da Stack, 2 poltronas, uma autoclave e meus materiais que eu precisava para atendimento. Era isso que eu tinha naquele momento. E eu recomecei a minha vida num lugar onde eu não conhecia ninguém, na cara e na coragem, tá, meninas? Foi na cara e na coragem mesmo. Eu não tinha plano B. Eu tinha um plano A e o plano A tinha que dar certo naquele momento, porque eu não tinha mais tempo para ficar esperando as coisas acontecer na minha vida. Porque quem faz a coisa acontecer é a gente. Então, eu não tinha mais tempo para esperar as coisas acontecer. Então, eu fiz com que elas acontecessem. Eu vendi a minha casa, eu vendi todo o meu consultório que eu tinha no Rio Grande do Sul, eu fiquei só com o meu micromotor mesmo, com a minha luminária, com poucas coisas que eu tinha e com as 2 poltronas e o meu mocho, tá?
que era o que eu tinha, o que eu trouxe de lá, porque eu não sabia se aqui eu ia montar um consultório, se eu ia trabalhar para alguém. Eu só vim, gurias, com as minhas coisas e um sonho. Era isso que eu tinha, tá? Que eu queria uma mudança. Era a única coisa que eu tinha certeza, que eu não queria mais ficar onde eu estava. E as condições que eu estava, meninas, eu não conseguia nem ir para frente e nem para trás. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia ir atrás de conhecimento, porque eu morava no interior, tudo era muito longe, eu não tinha condições financeiras para isso, porque eu ganhava pouco, eu não valorizava o meu trabalho, eu não sabia precificar o meu trabalho, eu trocava trabalho muitas vezes por um frango, por produtos de hortifruti, entenderam? Eu me entreguei ao que as pessoas estavam dispostas a me dar. E chegou uma época na minha vida que eu não estava mais satisfeita e que eu senti que eu não ia passar daquilo ali. Porque eu era uma pessoa que eu não conseguia, gurias, me posicionar. E aí vocês vão dizer assim, Joyce, mas para te posicionar, tu precisava mudar de estado? Eu precisava recomeçar. Recomeçar do zero, menina, sem conhecer ninguém. Era isso que eu queria. E foi essa a meta que eu tracei. Então, a gente se mudou. No dia 6 eu estava em Santa Catarina. No dia 19, do dia 6 até o dia 19, eu fiz algumas entrevistas em alguns lugares, né, que eu tinha procurado já quando eu estava lá no Rio Grande do Sul para trabalhar como podóloga. Nenhum se adequou ao meu tipo de trabalho, porque eu, em primeiro lugar, eu sou muito responsável e eu não queria mais trabalhar e ser enxergada como uma pedicure melhoradinha. Eu queria ser reconhecida como a profissional que eu me formei para ser, e sim uma podóloga profissional da área da saúde. Então, eu resolvi abri o meu espaço numa salinha de 3 metros quadrados, no mesmo bairro que eu moro até hoje. Ali, naquele momento, para recomeçar, eu optei por seguir trabalhando como pedicure e manicure, tá? Que eu já era pedicure e manicure, fui pedicure e manicure por 18 anos da minha vida. Então, para que as pessoas conhecessem o meu trabalho, para que eu pudesse me apresentar meu trabalho para as pessoas, eu optei por um período seguir trabalhando como pedicure e manicure. Isso foi do dia 19 de janeiro até o dia 18 de março, quando aconteceu o que? A paralisação sanitária, né? A paralisação sanitária veio, fechou tudo, e o que aconteceu? A gente não sabia o que ia acontecer. E aí eu fiz justamente o que a paralisação sanitária propôs para a gente, olhar para dentro. O que ela fez? Ela fez com que a gente ficasse dentro de casa, ela fez com que a gente enxergasse o que estava, o que a gente precisava mudar, o que precisava ser melhorado, né? Porque todo esse movimento que aconteceu não foi porque só por causa do vírus, isso foi uma consciência coletiva que aconteceu, Gris. A grande maioria da humanidade estava insatisfeita com seu trabalho, com seu casamento, com a educação dos filhos, não tinha mais tempo para nada. E aí, o que isso propôs para a humanidade? Que a gente olhasse para dentro da tua casa, tu vai olhar para tua família, para os teus filhos, e tu vai olhar para dentro de ti e ver o que tu vai precisar consertar. E naquele momento, já que eu tinha vindo, recomecei do zero. E aí eu disse, eu não vou voltar para trás, eu vou ir adiante. O que eu vou fazer? Eu vou estudar. Eu reclamava tanto que eu não tinha tempo para estudar, então agora eu vou ir atrás de conhecimento. E aí, um belo dia, eu passando vídeos no YouTube, apareceu um vídeo de laser terapia para mim. E eu sempre fui uma pessoa fascinada por fungos e micoses. Sempre me chamou muito a atenção, sempre foi o assunto que eu mais estudei, sempre foi o que eu fui mais a fundo, sempre que eu fui mais busquei tratamentos para inovar e trazer resultados, e apareceu a laser terapia. E eu me apaixonei desde o primeiro vídeo que eu vi sobre laser terapia. Então, eu fui atrás. Fui atrás de conhecimento, fui atrás de curso, e dali, gurias, eu não parei mais. Isso foi em março. Aqui em Santa Catarina, a gente não ficou mais do que 20 dias fechado, tá? O comércio foi voltando aos pouquinhos, aí a gente trabalhava dia de semana, final de semana fechava, então nunca deu aquela paralisação como a gente sabe que deu em outros estados do Brasil. Nos deu essa possibilidade da gente não parar,
da gente seguir adiante, seguir estudando, seguir trabalhando, e foi o que eu fiz. Passei muito perrengue, gurias, eu não vou dizer para vocês que foi fácil, porque não foi. Nada é fácil, nenhuma transição é fácil, nenhuma decisão é fácil, nenhuma escolha é fácil. Mas se tu não tá feliz no lugar que tu tá, não custa tu tentar, pelo menos, porque se tu não tentar, tu nunca vai saber se vai dar certo. Então eu comecei a me especializar em laser terapia e trazer a laser terapia para dentro do meu consultório. Só que eu tinha um porém naquele momento, que eu acho que muitas de vocês passam por isso também, que é o quê? Podologia com pedicure e manicure. Então, algumas coisas não começaram a fazer mais sentido para mim. Sendo que eu estava me especializando para trazer resultados de qualidade e tinha uma bancada com 300 esmaltes atrás do meu mocho. Isso ia fazer sentido na hora que eu passasse o tratamento para o paciente? Então, eu comecei a traçar uma meta e um objetivo de parar de atender como pedicure e manicure. E eu parei nesse mesmo ano, meninas, tá? Eu parei em agosto de 2020, eu parei de fazer pedicure e manicure, porque para mim não ia fazer mais sentido estudar, me especializar, trazer qualidade para os meus pacientes em resultado, né? Porque valor é o que a gente entrega para o nosso paciente. Valor não é o preço é um número que a gente coloca. O valor do nosso atendimento é o resultado que o paciente veio buscar. Então, para mim, não fazia mais sentido ter aquela bancada de esmaltes atrás do meu mocho. E o que eu fiz? Fiz a minha transição de carreira completa, largando o pedicure e manicure, que me ajudou durante muitos anos a trabalhar somente com laser terapia. E a laser terapia, meninas, ela me propôs uma abertura enorme dentro da podologia. Porque quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava. Quanto mais eu implantava, mais resultado eu via. Até hoje, eu ainda me fascino com os resultados da laser terapia. E hoje, todos os dias, inclusive antes de abrir essa live, eu estava rezando e agradecendo, né, a Deus por eu ter feito uma escolha na minha vida e por eu poder estar aqui com vocês trazendo esse conhecimento, né? E por que eu decidi trazer a laser terapia para o âmbito podológico, para mostrar para vocês o quanto a laser terapia pode transformar a carreira de vocês. E uma coisa vai levando outra, gurias, porque quando a gente trabalha com uma tecnologia avançada como a laser terapia, que traz resultados, em sua grande parte, imediatos, não faz mais sentido eu trabalhar como pedicure e manicure, não faz mais sentido eu cobrar R$ 80 por uma podoprofilaxia, não faz mais sentido eu não me posicionar perante aos meus pacientes, porque agora eu tendo conhecimento, eu trazendo resultado, eu automaticamente também vou aumentar o meu ticket de valor, que foi isso que a laser terapia me proporcionou e proporciona para as minhas alunas até hoje. Ainda semana passada, eu estava vendo o resultado de uma das alunas que mandou um feedback para a gente. Meninas, praticamente todas as minhas alunas hoje ganham mais do que eu ganhava trabalhando com laser terapia. Todas elas, porque elas entenderam que a laser terapia ela traz resultado positivo, ela traz resultado rápido e ela traz, em muitos casos, resultado permanente. Então, quando a gente entende isso, quando eu entendo que o meu equipamento de laser vai proporcionar qualidade de vida para o meu paciente, eu consigo implantar isso dentro do meu consultório. Porque eu vendo o resultado, eu trabalhando e colocando na prática, eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir vender para o meu paciente. Que hoje eu acho que é um dos principais tabus dentro da podologia, é a venda. Né, meninas? Eu vejo muita colega falando, Joyce, eu sou podóloga, mas eu não quero vender. Como assim? Uma coisa não vive sem a outra. Porque se tu é podóloga, tu precisa vender, tu precisa aprender a vender. Principalmente se tu tem um espaço, tu tem um consultório, porque tu é empreendedor. E o empreendedor que não sabe vender, ele não cresce. O empreendedor que não se posiciona, ele não cresce, né? Então, eu comecei a entender também, meninas, isso e a implantar dentro do meu consultório. A questão principal que lá atrás, lá no meu curso,
né, que eu aprendi, que muitas de vocês aprendem. Trabalhem por amor. Tudo que vocês aprenderem aqui, vocês só vão implementar, aprimorar dentro dos atendimentos, vocês não vão cobrar. Não faz sentido, meninas, eu me formar numa profissão, eu me especializar e chegar na hora de valorizar o meu trabalho, eu não saber precificar e eu apenas entregar resultado para o meu paciente e não cobrar por isso. A gente precisa tirar essa mentalidade, porque eu aposto que nenhuma de vocês se formou para estar passando perrengue. Estou errada? Estou errada a respeito disso? Vocês se formaram para passar perrengue? Vocês se formaram em podologia para seguir cobrando R$ 80 por uma podoprofilaxia? Vocês se formaram em podologia para fazer tudo em um único procedimento e cobrar o mesmo valor por tudo isso? Que eu vejo muita colega fazendo procedimento de espícula, remoção de onicofose, renovação plantar, deixa eu ver o que mais, desbridamento em onicomicose e cobrando o mesmo valor para isso. Porque a gente não é ensinado dentro dos cursos, a gente é ensinado que uma podoprofilaxia é tudo, e não é, gurias. Podoprofilaxia é prevenção. É para aquele paciente que não tem podopatia nenhuma. É para aquele paciente que não tem doença nenhuma. Isso é prevenção. É aquele paciente que eu vou fazer corte correto, polimento, se necessário, das lâminas, uma esfoliação e hidratação. Esse é o paciente de podoprofilaxia. É aquele que não tem nada. Aí eu vejo o colega fazendo espicolectomia, remoção e desbaste de calosidade, limpeza de onicomicose e cobrando R$ 120 por tudo isso. Então, meninas, o que a gente quer mesmo é trazer isso para vocês, essa consciência. Essa consciência, né, da podologia real. Né? O que é a podologia real? A podologia real é a gente saber o que está fazendo. Saber o que está fazendo, cobrar bem por isso, cobrar bem pelos nossos atendimentos, saber se posicionar perante o nosso paciente, porque eu vejo muita colega ainda hoje que não sabe porque não aprendeu e tem medo também disso, tá? E tem medo, tem muita colega que sai do curso técnico, do curso da graduação, sem nunca ter pego num pé, guris. Essa é a realidade da podologia hoje. Essa é a realidade da podologia hoje, infelizmente. Eu tenho menina que entra para o curso, para os nossos cursos, e quando eu falo de brocas, as colegas ficam espantadas porque elas não conhecem brocas para trabalhar. Elas simplesmente nunca pregaram no micromotor, porque a professora que está lá dentro da faculdade, ou que está dentro do curso técnico, também dá curso de especialização fora. E aí ela não ensina dentro do curso que tu está pagando, que não é barato, porque uma graduação hoje está em média na base de R$ 500 na mensalidade, e o curso técnico também, que o curso técnico eu acredito que não, tá, meninas? Que o curso técnico, quando eu fiz o meu, pelo menos, a gente teve 6 meses de aula prática, né? E aí nós tínhamos todo final de semana, durante os 6 meses, nós tínhamos a agenda cheia de paciente, tá? E aí hoje, o que eu vejo os colegas falando? Que a universidade dá desculpa de que não tem pessoas para fazer a aula prática. Como assim, gente? A internet está aqui. Meninas, de cada 10 pessoas, 6 têm algum tipo de podopatia. Ou tem um calo, ou tem uma unha encravada, ou tem uma onicofose, ou tem uma onicomicose. Vocês entendem? A cada 10 pessoas, 6 têm problemas nos pés. Como assim não tem gente para fazer as aulas práticas na universidade? Sendo que tu coloca um post na internet cobrando 1 quilo de alimento, que era o que o meu curso técnico fez na época, e na época, meninas, se trabalhava com propaganda rádio e jornal. Não tinha internet. Há 15 anos atrás, o acesso à internet era muito limitado, era a internet de escada. Aquela que tu ficava meia hora para escrever uma coisa no Google, entenderam? Então, o principal de tudo hoje é o quê? É a enganação que eu vejo algumas universidades e alguns cursos passando para as colegas, de não ter pessoal para fazer aula prática. Como assim?
Cadê as redes sociais dentro de uma universidade? Tem 3, 4 mil alunos. Como assim não tem pés para que eu possa trabalhar? No meu curso técnico, gurias, a gente viu todos os tipos de problema inimagináveis que vocês podem ter ideia. Sabe por quê? Porque há 15 anos atrás, o acesso à podologia era muito mais restrito do que é hoje. Hoje as pessoas têm um acesso maior, por quê? Por causa da internet. A internet hoje proporciona informação. A internet hoje proporciona ao conhecimento, né? Então, há 15 anos atrás, era muito mais difícil. E a gente conseguiu, durante 6 meses, encher sábado, domingo e segunda de manhã, que era quando a gente fazia os atendimentos, as pessoas levavam 1 quilo de alimento. E a gente, além de ajudar a saúde das pessoas e estar aprendendo, a gente ajudava pessoas que necessitavam de alimento. Então, vocês entendem a desculpa de hoje? E aí, o que eu vejo? Vocês caindo no conto do vigário. Vocês pagam uma mensalidade altíssima e vocês não se unem para exigir do curso da universidade que vocês têm aula prática. Gurias, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Tem como um médico clínico se formar sem nunca ter pego no bisturi e sair da universidade e ir para uma sala cirúrgica? Então, vocês entendem o que está acontecendo com a podologia? Porque é curso... vamos fazer curso híbrido, né? O curso híbrido lá, que é o online e o presencial. Aí no presencial tu vai só para fazer a prova, tu estuda no online. Beleza, isso é ótimo, porque tu não precisa pegar trânsito, né? Tu consegue estudar de dentro da tua casa, tu tem mais calma e tempo para estudar. Só que chega na hora da aula prática, não fornecem a aula prática para os alunos. Como uma podóloga vai se formar, guria, sem nunca ter pego no micromotor? E isso é a realidade de muitos profissionais. Não pensem que é de um ou outro. Não pensem que é de um ou outro profissional. É de muitos profissionais. E as colegas me chamam muitas vezes desesperadas. Joyce, eu me formei, eu investi um dinheiro que a gente sabe, gurias, a maioria que está estudando não tem condições financeiras de ter dinheiro sobrando, certo? Eu, na minha época, gurias, há 15 anos atrás, o meu curso era final de semana o dia todo. Então, era sexta, sábado... Não, era sábado, domingo, o dia inteiro, das 8 da manhã às 10 da noite, tá? Com intervalo... Com alguns intervalos durante o dia, nós tínhamos, eu acho que 4 ou 5 intervalos para a gente poder aguentar. E segunda-feira era das 8 da manhã às 5 da tarde. Foi um curso bem puxado. Tá? Porque como era em outra cidade, então eles juntaram todas as meninas, que a maioria não era da cidade, e o pessoal só podia estudar final de semana. Então eles conseguiram montar uma turma de técnico em podologia para estudar somente final de semana, e foram 2 anos e meio assim. Eu me dediquei somente à minha formação. 2 anos e meio, muitas vezes, gurias, eu ia com dinheiro da passagem, R$10 no bolso, e comia miojo lá final de semana, porque eu tinha um objetivo maior, eu queria sair da vida que eu estava levando, eu não queria mais trabalhar somente com pedicure e manicure, eu queria poder trazer saúde para os meus pacientes, poder ajudar o paciente diabético, poder ajudar o paciente com onicomicose, poder saber remover uma onicofose, coisa que a gente, quando é pedicure e manicure, não sabe, né? Eu não sabia. Então, era isso que eu queria trazer para o meu paciente. E eu passei muito perrengue, gurias. Eu pegava ônibus 5 da manhã para chegar. Eu chegava 1 hora atrasada no curso, tá? Porque o ônibus chegava só às 9 e o curso começava às 8. Então, o primeiro dia, que era no sábado, eu perdia 1 hora de aula e eu ia com R$10 no bolso para passar 3 dias. Há 15 anos atrás, tu fazia até muita coisa com R$10. Hoje, tu não compra nem miojo. Compra 2 miojos, né? Então era eu e mais 2 colegas minhas, a Rose e a Alana, que também eram de outra cidade. A gente juntava cada um os seus R$10 e a gente comprava, gurias, coisas para passar o final de semana. E a gente dormia nas macas do curso. Então vocês acham que vocês passaram perrengue? Quem mora no Rio Grande do Sul sabe do inverno de lá. Sabe do inverno do interior. Eu passei 2 invernos dormindo em maca de massagem, tá? Para poder me formar. E eu não me arrependo 1 minuto disso e não estou aqui reclamando e contando historinha triste para vocês. Eu estou aqui trazendo para vocês
de que eu também passei trabalho para chegar onde eu cheguei, para me formar, gurias. Eu não estou nem perto de onde eu quero chegar. E mesmo assim, gurias, foram 2 anos e meio que eu me dediquei porque eu tinha um propósito maior. Então, todas vocês que trabalham com podologia hoje, vocês têm um propósito maior. Vocês têm algo a mais para entregar o paciente de vocês, que não é só uma pedicure melhoradinha, né? Que às vezes a colega diz, Joyce, eu tenho que trabalhar o dia todo, aí eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não é fácil, gurias, crescer, subir para o próximo nível nunca vai ser fácil, né? É uma questão de escolha. Tá ruim onde eu tô. Vai ser ruim eu fazer uma mudança. Qual é o ruim que eu vou escolher? Qual é o difícil que eu vou escolher para minha vida? Vocês entendem? É exatamente isso. Qual é o difícil que vocês estão escolhendo? O difícil que vocês estão escolhendo é se manter no mesmo lugar? Ou o difícil que vocês estão escolhendo é aquele da mudança, da transformação? Com tudo isso, meninas, com toda essa bagagem de experiência, foram 15 anos de consultório, né? Eu parei de atender o mês passado porque eu não tive mais condições de dar aula, atender as alunas, atender grupo, preparar material, fazer live, fazer as mentorias com as alunas, então eu não dei mais conta. Então, até mês passado, eu atendia em consultório. Então, eu tenho experiência de consultório para passar para vocês. Eu não fui aquela pessoa que chegou aqui na internet, começou a dar curso sem experiência alguma e sem resultado. Eu tenho resultado e experiência para passar para vocês. E tudo que eu trago aqui para vocês foi o que eu passei, o que eu tracei para a minha vida, o que eu coloquei em prática no meu consultório, o que eu coloquei em prática com os meus pacientes e o que trouxe resultado. Então, voltando, né, a 2020, meninas, quando eu me formei, eu passei por alguns perrengues também por aqui e passo ainda, tá, meninas? Porque eu também sou ser humano, né? O crescimento, ele nos traz algumas dificuldades e a dificuldade, ela faz parte disso, né? É como eu falo sempre para vocês, a vida, ela é um videogame. Essa analogia que eu uso para vocês entenderem, né? E quando a gente vai passar para o próximo nível, o que, que vai acontecer com o próximo nível? Ele vai ficar mais difícil, não vai? É assim que funciona a vida, né? Então, a vida começa a nos mostrar algumas dificuldades para que a gente consiga dar um passo à frente, para que a gente vá para o próximo nível, para que a gente se melhore. Todas vocês que estão aqui hoje tiveram um começo ou irão ter um começo. E saibam que esse começo, ele nunca vai ser fácil, mas lá na frente, ele vai trazer muita satisfação para vocês. Né? Eu hoje, meninas, a cada depoimento que eu recebo das alunas, a cada resultado que eu recebo de vocês, eu encho o meu coração de alegria de estar fazendo a coisa certa. E aí, cada vez que eu recebo algum resultado, eu digo, gente, eu estou no caminho certo. Era isso que eu queria. Hoje eu vejo as minhas alunas tendo resultados melhores do que os que eu tive. E isso, gurias, não tem preço. Porque eu entrei para esse mundo online, não foi para mim crescer sozinha, não foi para mim ganhar dinheiro sozinha, não foi nada disso. Então, assim, sempre quando alguém me mostra um resultado, sempre quando alguém diz, Joyce, eu também quero dar aula, eu também quero empreender nesse ramo, eu dou as orientações para que vocês também consigam expandir na profissão de vocês, porque todas vocês querem crescer, todas vocês que estão aqui querem crescer, todas vocês que estão aqui querem expandir. Quem tem um consultório, que é o quê? Quer lá na frente ter mais 2 ou 3 podólogas trabalhando, quer ter colaboradores, quer expandir o negócio de vocês, para lá na frente, porque a gente não vai aguentar trabalhar a vida toda. Gurias, eu mesma eu ferrei com a minha saúde, eu tô com a minha saúde ferrada. Foram 15 anos de mocho na podologia, fora os 18 anos como pedicure e manicure. É ombro, é coluna, é pescoço, é braço, é punho. Eu detonei com a minha saúde, né? Então, o que que eu fiz? Eu aprimorei aquilo que eu implantei no consultório para trazer de conhecimento para vocês e mostrar que é possível. A laser terapia me proporcionou a diminuir os meus dias de atendimento.
Eu trabalhava 6 dias na semana, 12 horas por dia. E a gente, por mais que diga, mas tem que trabalhar mesmo, tem, beleza, tu tem que dar o teu melhor para te crescer, para te expandir, para te mostrar resultado, tu tem que dar o teu melhor. Só que tu não vai aguentar trabalhar 12 horas por dia, 6 dias na semana, a vida toda. Porque vai chegar uma hora que o teu corpo vai cansar, o teu corpo vai adoecer, a tua mente vai entrar em exaustão e tu não vai aguentar. A gente precisa parar, gurias, de achar que a gente é guerreira. Guerreira é a Xena. A gente é ser humano de carne e osso, com sentimentos, emoções e sentimos dor. Dor, a gente sente dor. Um dia inteiro de mocho acaba com uma pessoa. Né? E quem não quer expandir um negócio para seguir atendendo também, mas atender 1 ou 2, 3 pacientes e poder dar a possibilidade de outra colega também atender, de outra colega também aprender e expandir junto com vocês. Isso é empreender, gurias, é crescer todo mundo junto, é todo mundo se ajudando, compartilhando. Então a gente precisa parar de se ver como rival, né? Mas não, Joyce, eu não vou botar ninguém a trabalhar no meu espaço, porque se eu botar alguém a trabalhar no meu espaço, ela vai roubar o meu espaço. Ela vai vir para cá e vai aprender, depois vai embora e vai roubar os meus clientes. Gurias, isso não existe. Quem gosta do teu trabalho nunca vai deixar de frequentar o teu espaço. Quando eu confio naquilo que eu faço, quando eu acredito, quando eu tenho consciência dos resultados que eu trago, ninguém vai roubar o meu espaço, ninguém vai roubar o meu brilho, isso não existe. Sabe, a gente vê, às vezes, tanta gente nessa ignorância, Joyce, mas aqui na minha cidade tem 10 podólogas, mas aqui na minha cidade tem 12 podólogas. E agora eu te pergunto uma coisa, o que tu, como podóloga, está fazendo de diferente, está trazendo de experiência para os teus pacientes que as outras podólogas não têm? Muitas vezes, meninas, todas fazem a mesma coisa, ninguém tem um diferencial para entregar. E aí, o que o paciente vai procurar? O mais barato, porque ninguém entrega nada de especial, ninguém entrega nada de diferente, ninguém entrega um resultado melhor. E aí, o que o paciente vai fazer? Ele vai procurar o mais barato. Então, a gente tem que identificar aquilo que a gente precisa mudar para que a gente consiga ter um diferencial dentro do meu espaço, dentro do meu consultório. E aí sim fidelizar os pacientes pela minha diferenciação e experiência que eu estou proporcionando. Vocês já pararam para pensar qual é a experiência que eu estou proporcionando para o meu paciente para me tornar diferente das demais colegas? Vocês já pararam para pensar nisso? E aí vocês vão dizer, Joyce, mas tu tá falando disso, eu já vi fulana falando disso, eu já vi ciclana. Gurias, falar é uma coisa, implementar é outra. Eu tiro uma base pelos cursos. 2% das alunas assistem o conteúdo todo e colocam em prática. 2%, você sabe o que é isso? É nada, é nada. Aí é essa 2% que vai lá, estuda, se dedica, pratica, tira dúvida, vai atrás de inovar, não perde uma aula, não perde uma mentoria, ela não dá desculpa para o conhecimento, né? Qual é a desculpa? Não tenho tempo, não consigo, tenho compromisso, tenho aquilo, tenho aquele outro, entendeu? É um monte de desculpa que eu ouço sempre e tá tudo bem, porque cada um tem as suas prioridades. Eu sempre digo, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Joyce, mas a laser terapia agora não é minha prioridade. Beleza. Só que lá na frente tu vai ver a diferença que ela poderia ter ocasionado na tua vida profissional se tu tivesse tornado ela como prioridade. Porque eu tornei, gurias, a laser terapia como prioridade. Eu montei 19 protocolos de laser terapia, não foi na preguiça, não foi na desculpa, não foi na falta de tempo. Eu me dediquei 100% para montar 19 protocolos de laser terapia. E ano que vem serão
21, que eu já estou colocando mais 2 em prática para trazer resultados para passar para vocês. Não foi dando desculpa. Tinha aula, meninas, de cursos que eu comprei que era só aula ao vivo. Se eu não assistisse, eu não ia ter gravada. E não me interessa se eu tinha trabalhado o dia todo. Eu chegava em casa e eu assistia. Anotava tudo e colocava em prática. E aprimorei todas as técnicas que eu aprendi. Hoje, se eu montei 19 protocolos de laser terapia, foi porque eu me dediquei. Porque onde eu não tenho disciplina, onde eu não tenho rotina e onde eu não tenho comprometimento, esquece. Tu vai seguir no mesmo lugar. Esquece, abandona. Se tu quer ficar na tua caixinha de cocô, que tá quentinha, mas tá confortável, beleza, pode seguir. Mas tu vai te arrepender lá na frente de não ter colocado em prática aquilo que tu aprende hoje, tá? E eu sempre digo, gurias, não se encham de cursos que vocês não vão assistir. Bota prioridade para aquilo que realmente tu vai estudar. No que vocês são boas? Vocês já pararam para pensar? Porque todas nós somos boas em algo na nossa área. Ou é boa em espicolectomia, ou é boa em renovação plantar, ou é boa em onicomicose, ou é boa em onicofose. O que vocês são boas dentro da podologia? E vai ser isso que vocês vão começar a se dedicar a estudar cada vez mais e mais e mais e mais, para vocês ficarem melhores ainda. Vai ser isso que vocês vão fazer. Vocês vão se dedicar para ficar melhor ainda do que vocês já são. Isso vai fazer com que vocês cresçam. Então, para de ficar comprando todos os cursos que tu vê na tua frente e não dá prioridade para aquilo que realmente vai fazer a diferença na tua vida. Vai fazer a diferença nos teus atendimentos. Vai fazer a diferença com os teus pacientes, qualidade de vida. Gurias, quem de vocês está na podologia só por estar? Eu acredito que nenhuma. Todas vocês têm um propósito maior. Trabalhar na área da saúde, gurias, é propósito. A gente trabalha com a raiz. A gente trabalha com a planta. A gente trabalha com o alicerce das pessoas. Vocês já pararam para pensar que o pé é uma das partes mais importantes do nosso corpo? Sem os pés, eu não levanto nem da cama. Sem os meus pés, eu não vou a lugar algum. Quando a podologia entender o real valor que vocês têm e o real potencial que vocês têm, a podologia vai crescer 10 anos-luz. Só que o que acontece? A gente não é ensinado a enxergar isso. A gente é ensinado a ser um pé de curo melhoradinho, a gente é ensinado que podologia não dá dinheiro, que tu vai ter que trabalhar por amor, que tu vai ter que dedicar o teu amor à podologia. Eu concordo que quando a gente trabalha com amor, a coisa muda de figura, porque quando eu trabalho com amor, eu me dedico, eu trago resultado, eu trago qualidade de vida, eu trago aquilo que o meu paciente veio buscar. Isso é podologia, é entregar aquilo que o paciente veio buscar. É ser uma solucionadora de problemas e não ser só mais uma no mercado de trabalho que faz o mais do mesmo, tá? Isso é podologia. Então, gurias, quando eu entendi isso e quando eu entendi que o meu posicionamento fazia parte do meu crescimento, as coisas começaram a mudar de figura. E a principal delas foi na avaliação, que eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Na verdade, vou fazer várias antes de chegar nessa questão. O que vocês esperavam da podologia? Vocês estão vivendo aquilo que vocês esperavam da podologia? Escrevam aqui para mim, tanto no Instagram quanto no YouTube. Escreve aqui para mim se vocês estão vivendo hoje o que vocês esperavam da podologia. Eu vejo tanta colega, meninas, desmotivada. Até esses dias eu postei um comentário de uma colega, né? Que o pior dinheiro investido que ela tinha feito era ter se formado em podologia, porque ela enxergava a podologia de uma outra forma e dentro do curso mostraram outra para ela, que o podólogo não é valorizado, que o podólogo não é reconhecido. Gurias, a podologia, o podólogo, ele precisa de posicionamento para ser reconhecido.
Ele precisa de posicionamento para ser valorizado. Se eu me comportar como um pedicure melhoradinho, eu vou ser tratado como? Como uma pedicure melhoradinha. Se eu me comportar como uma profissional da estética, eu vou ser tratada como uma profissional da estética. Se eu sou podóloga e ainda sigo trabalhando como pedicure e manicure, as pessoas vão me enxergar como podóloga? Uma grande parte das colegas está vivendo aquilo que esperava. Mas, infelizmente, ainda essa não é a realidade de algumas outras profissionais da área, que a gente se forma para ser reconhecida, a gente se forma para ser valorizada, a gente se forma para ganhar mais. É aquela analogia que eu uso sempre, né, meninas? Eu sou enfermeira e aí eu me formo em medicina, né? Se eu sou enfermeira, eu me formo em medicina, eu vou seguir atendendo na área da enfermagem? Não vou. Eu vou fazer o quê? Eu vou agora trabalhar na área da medicina, eu vou ser médica, vou me tornar médica, vou dar o meu melhor para me ser a melhor profissional, porque tudo vai ter um começo. Só que isso precisa também de posicionamento, porque se eu me formar em medicina e eu seguir me comportando como uma profissional da enfermagem, eu vou ser tratada como uma profissional da área da enfermagem. O profissional que não está na internet, que não está aparecendo para as pessoas, ele não está sendo visto. Porque a nossa rede social hoje, ela é o que? Ela é a nossa vitrine, tá? Então, tudo que eu posto na minha rede social, os meus pacientes vão estar lá para ver se eu sou boa no que eu faço, o que eu faço, ou se eu só tô lá com a minha rede social aberta só para postar foto do filho, do marido, do cachorro, do papagaio, né? Porque se eu tenho um perfil profissional, eu tenho que postar o quê? Meu trabalho. Apresentar uma grade profissional para os meus pacientes, certo? Que bom que a gente, às vezes, enxerga coisas boas nas coisas ruins também, né, gurias? Porque tudo é transição, tudo é mutação, né? Essas coisas acontecem justamente para que a gente consiga enxergar o nosso real potencial e que foi o que tu enxergou, né, Elisiane? Às vezes a gente fica, não precisava ser dessa forma, lógico que não, mas o propósito de Deus é totalmente diferente do nosso, né, meninas? Tem algumas coisas que a gente não entende, né? A Fabiana colocou aqui, ó, não tem aula prática no curso dela, né? Então, não tem, e por que que vocês não estão cobrando, né? E por que que vocês não estão cobrando do curso de vocês as aulas práticas? Porque vocês estão pagando. Ninguém aprende podologia sem aula prática. Gurias, ou tu te forma e tu tem que ir direto para uma especialização em podologia, né, para aprender podologia do básico, desde como mexer no micromotor, ou vocês se reúnem e cobram do curso de vocês, né? E olha só, a Fabiana está colocando aqui que ela vai ser pioneira na cidade dela, né? Que é o dobro de responsabilidade. Não tinha modelo na minha faculdade. Então, gurias, eu acho assim, ó, isso o cúmulo não ter modelo na faculdade. Uma faculdade tem 4.000 alunos, uma faculdade tem rede social, né? Tem rádio em qualquer cidade, e aí eu acho isso assim, a maior desculpa esfarrapada que uma instituição pode dar para um aluno, tá? Que não tem modelo para aula prática. Joga no perfil da universidade, que está precisando de modelo, que estão precisando de pessoas para aulas práticas de podologia, e o pagamento é 1 quilo de alimento. Deem essa ideia nos lugares que vocês estão estudando. Porque uma universidade, gurias, tem no mínimo 30.000, 40.000 seguidores ou inscritos, né? Não vai ter aí 10 pessoas por aula prática para atendimento? Me poupe, né, gurias? Para mim, isso aí é desculpa esfarrapada das próprias instituições. Eu não vejo outra coisa para dizer isso. Tá? Para dizer de uma outra forma, infelizmente. É isso aí, meninas, porque assim, uma coisa que vocês têm que entender, tá? A podologia é a área da saúde e vocês vão ter que se atualizar o resto da vida. É o resto da vida, não importa se tu vai ter 30 anos, 40 anos de profissão. No mínimo, uma especialização por ano tu tem que fazer. Ou uma atualização. Para que tu te torne a profissional diferenciada das demais da tua localidade, do teu município, do teu estado, tá? E aqui, gurias, eu vou dizer uma coisa para vocês. A laser terapia, ela é um nicho muito amplo, porque além de tu trabalhar com mais de 19 podopatias, e tu sabendo trabalhar,
tu vai conseguir implementar ela em praticamente todos os teus atendimentos, tá? Tu só não vai implementar a laser terapia em podoprofilaxia, por exemplo. De resto, tu pode implementar em todos os teus atendimentos, tá ok? Então, meninas, qual é o maior sonho de vocês hoje? É trabalhar 5 dias na semana, 8 horas por dia e ganhar 10 mil reais, né? Que eu acho que é o que toda podóloga hoje sonha, principalmente para aquela que está se formando agora, né? Sair daquele saláriozinho básico de 2 mil, 3 mil reais e ter um faturamento aí acima de 10 mil. É possível? É super possível, tá, gurias? Desde que eu esteja disposta a, principalmente, ser comprometida com a minha profissão, tá? Porque se, gurias, assim, ó, o que é a base de tudo para o crescimento de um profissional da área da saúde é o conhecimento, tá? Porque se tu te formar em podologia e tu não fizer uma especialização hoje, tu vai ser o podólogo que vai fazer mais do mesmo. Aí tu vai ser o podólogo, aquele podologia clínica. É uma escolha ruim? Jamais. Porque, por incrível que pareça, nós temos profissionais ainda que não sabem fazer uma podoprofilaxia. Então, a podologia, ela nos proporciona a escolha. Por isso, é igual à medicina. O médico se forma em medicina e ele tem N nichos para escolher na área da medicina, certo? Cardiologia, dermatologia, psiquiatria, ele vai escolher o nicho que ele mais vai se adequar. E a podologia não é diferente. Você se sente preparada para começar a cobrar consulta no consultório? E aqui eu vou chegar num assunto importante e que também é um tabu ainda para muitas colegas, ok? Eu comecei, gurias, cobrando consulta no final de 2020 para 2021. Tá? Eu estava com alguns pacientes em atendimento de laser terapia e eu tinha alguns horários. Isso foi no final do ano, naquela última semana ali do dia 23 ao dia 30, tá, gurias? No dia 23, eu tinha uma paciente que só me dava bolo em tratamento de laser terapia. Ela me pagava o tratamento quando ela vinha, que foi o que a gente acordou naquele momento, e como eu era nova na área, para mim mostrar resultado e mostrar o meu trabalho, então eu fazia o pagamento da forma que dava com os meus pacientes, tá? E aí ela me pagava por sessão. Como ela tinha um problema sério, onicomicose em quase todas as lâminas, eu cobrava na época, em 2020, 2021, R$ 260 a laser terapia e mais a limpeza, certo? Que era muito barato. Se eu fosse cobrar todo o tratamento dela hoje, com certeza não cobraria menos de 5 mil reais. E era uma paciente que me dava bolo o tempo todo, gurias. Ela confirmava o horário e ela não vinha. E naquele dia, eu mandei mensagem para ela um dia antes, eu mandei áudio, disse, olha, fulano, é o seguinte, amanhã é dia 23, é o último dia que eu vou atender, tá? Sempre aparece pessoas para atendimento de emergência. Então, assim, eu te peço, por favor, caso tu não apareça, me avisa, que aí eu consigo encaixar algum paciente de emergência no teu horário, ou consigo encaixar até algum paciente, porque eu já estou com a agenda lotada. Não pode deixar meu horário agendado, que amanhã às 2 horas eu tô aí. Beleza. Aí um rapaz me ligou, dizendo que estava com uma unha encravada no dia 22, né? Isso foi um dia antes, e perguntou se eu tinha um horário para atender ele, porque ele não estava aguentando a dor. Aí eu disse para ele, olha, é o seguinte, eu não tenho mais horário, mas como é um caso de emergência, amanhã, meio-dia, eu, no horário do meu almoço, eu disponibilizo para te atender, porque é o único horário que eu tenho. Beleza, confirmou o horário, tudo bem. Chegou no dia 23, meninas, 10 horas da manhã, eu mandei mensagem para os dois, tá? Olha, vocês têm horário, mandei para a paciente que me dava bolo, que ela tinha horário às 2 horas, e caso ela não pudesse comparecer, reforcei mais uma vez que ela me avisasse, porque era o meu último dia de trabalho e tinha gente na lista de espera. Não, confirmou horário, não, 2 horas eu tô aí, beleza. E o paciente do horário do meio-dia também confirmou. Resumindo, gurias, nenhum deles apareceu. Nem a moça do atendimento, e foi a última vez que ela não apareceu, porque naquele dia eu mandei um áudio para ela e disse para ela, eu estou te demitindo. A partir de hoje, eu não continuarei o teu tratamento com laser terapia. Peço que tu procure uma outra profissional que te ajude,
tá? Beleza. E aí ela deu 1000 justificativas, que apareceu gente na casa dela de última hora, que ela não conseguiu me avisar, problema é dela, tá, meninas? E o rapaz nunca mais me respondeu. Naquele dia, gurias, eu deixei de atender 2 pessoas nesse horário. Uma menina que estava com uma unha encravada, tá? Que eu não atendi porque eu estava esperando o rapaz do almoço, e aí a menina não pôde esperar. E uma outra moça também que queria o horário da moça das 2 horas que não veio. Aquele dia eu disse para mim mesma, nunca mais eu vou passar raiva com isso na minha vida. Quantas vezes vocês já passaram raiva por paciente que não veio, que não apareceu, que agendou, que marcou horário, que confirmou e chegou na hora, não apareceu. Eu acho isso, gurias, de uma tremenda falta de respeito com a gente que é profissional da área da saúde, profissional autônomo. A gente depende do nosso trabalho para viver. Né? A gente depende do dinheiro, a gente conta com aquele dinheiro muitas vezes, e era o primeiro final de ano que eu ia passar aqui. Eu estava apertada, porque eu tinha feito um monte de curso, eu estava devendo no cartão de crédito, eu tinha que pagar o que eu devia, então 2 atendimentos que me deu um prejuízo de mais de R$ 500 naquele dia, tá? Que eu deixei de atender outras pessoas, e a partir daquele dia eu implementei a taxa de consulta. Eu comecei com R$ 30 e terminei com 90. Hoje nós temos meninas que começam com 100, nós temos meninas que estão cobrando consulta de R$ 150 mais o procedimento, nós temos meninas que estão cobrando R$ 100 a consulta e abate no valor total do procedimento, e isso, meninas, não é para ganhar dinheiro, isso é apenas para responsabilizar o paciente que ele compareça no horário que ele agendou. E aí eu vejo vocês, o paciente não aparecendo, desmarcando e vocês remarcando essa pessoa. Hoje, guria, se um paciente desmarca e ele não vem, e ele me pagou a consulta e ele não me avisa, o dinheiro fica retido pelo atendimento. Se ele não me avisar com antecedência, esse dinheiro fica retido no atendimento, para o atendimento, porque ele comprou um horário para ser atendido. Assim como ele compra algo na internet para receber depois. É a mesma coisa. E por que comigo, que sou profissional liberal, né, sou autônomo, eu também não posso cobrar consulta? Vocês marcam um médico hoje sem pagar consulta particular? Todos os médicos hoje, gurias, cobram pelo menos 30% da consulta. E se tu não aparecer, o problema é teu. E se mesmo que tu avise, tu perde. Então, por que vocês estão passando perrengue? É taxa de consulta, tá, Ana? É taxa de consulta. Então, eu tenho uma política de agendamento e cancelamento, que eu converso com o paciente, marco o horário dele, explico para ele como que vai funcionar o atendimento dele, e aí no final da conversa eu digo, meu espaço possui uma política de agendamento e cancelamento, eu posso lhe enviar? E aí a pessoa vai dizer, pode. E aí tu vai enviar e a pessoa vai te fazer um Pix com o valor que tu cobrar. Que seja R$ 30, gurias, vocês eliminam aquele paciente que agenda e não vem. Elimina. Olha o que a Eliane colocou aqui. Estou cobrando desde o ano passado R$ 90 e peço pagamento de 50% adiantado. Cobro pela consulta. Exatamente isso, gurias, porque a gente cobrando pela consulta, a gente impede que o paciente fale com a gente. A gente impede que o paciente dê bolo. E aí a gente elimina aquele que não respeita, que só dá bolo em todo mundo, entendeu? E tudo bem, cobrar pelo menos uma taxa de consulta ou 30% do atendimento também. Ah, eu cobro 120 por uma podoprofilaxia. Cobra 30% do 120 de uma podoprofilaxia, que daí tu vai garantir pelo menos que o paciente venha naquele horário agendado ou que ele tenha pelo menos o discernimento de te avisar caso ele não compareça. Aqui, gurias, primeiros passos para vocês alavancarem a carreira de vocês para fazer acontecer. Segurança naquilo que vocês fazem, posicionamento e credibilidade te levam ao próximo nível. Então, quantas vezes o paciente, tu faz um atendimento no paciente e aí o paciente diz assim no final,
Aí tu vai lá, passa as orientações, aí o paciente diz assim, não, mas eu vou usar tal produto que eu tenho em casa. E aí tu, para não te desgastar com teu paciente, tu deixa ele usar o produto que ele tem em casa. E aí daqui a 5 dias ele te liga reclamando que o dedo dele está doendo. Quantas de vocês já passaram por isso? Ainda ontem, foi ontem ou anteontem, a gente estava num grupo de alunas, né, gurias? Hoje nós temos já 10 turmas do nosso treinamento e tudo isso eu ensino para as gurias, passo a passo dentro do treinamento. Lá eu dou modelo de mensagem para as meninas, né? E mais tudo que as gurias precisam para colocar em prática. Então, uma das colegas colocou assim: Joyce, eu fiz um procedimento de espicolectomia numa moça. E a moça não quis o óleo de girassol ozonizado para passar em casa e disse que ia passar nebacetim. E aí eu perguntei para ela, mas colega, é o seguinte, quem é a profissional? É a paciente ou é tu? Porque assim, ela vai usar a pomada, esse dedo não vai cicatrizar, vai piorar e daqui a 5 dias ela vai reclamar e querendo um novo atendimento de graça. E quem é que vai sair perdendo? Então, meninas, quando eu não me posiciono, o paciente faz o que quer. Então, dentro dos atendimentos, o que a gente implanta? Além da consulta, além do meu posicionamento, eu vou estar colocando para o paciente, apresentando um contrato com ele, tá? Do procedimento que eu estou fazendo. E caso ele utilize qualquer produto ou ele mexa em casa, ou ele faça qualquer coisa que prejudique o resultado, a responsabilidade é dele. E isso está escrito lá no contrato. Chegou de estar passando perrengue, gurias, por paciente que não respeita o teu protocolo, não respeita as tuas orientações e ainda se acha no direito de cutucar em casa e daqui a 5 dias, né, usar dipirona e daqui a 5 dias te ligar e dizer, olha, fulano, meu dedo não melhorou, tá assim. Então, gurias, existem muitas técnicas que tu pode implantar, tá? A primeira delas, o posicionamento, o profissional sou eu e não o paciente que vem me procurar. Se ele soubesse fazer, ele não me procurava. O segundo é o contrato. O terceiro é a orientação, tá? E tudo isso por escrito. O contrato ele vai assinar, ele vai ficar com uma cópia, eu vou ficar com outra. Eu vou passar as orientações para ele e eu vou passar o que ele tem que usar em casa. E caso ele não respeite as regras do meu atendimento, a responsabilidade é dele. Tá? Então, com pequenas mudanças, gurias, que dá para fazer, e eu vejo vocês questionando muito isso. Joyce, mas eu posso usar contrato? Deve. Porque o teu espaço é um espaço de saúde, gurias. Não é a casa da mãe Joana, onde o paciente chega e faz o que ele quer. Porque a gente sabe que uma unha encravada após um procedimento de espicolectomia, ela fica sensível. E se esse paciente cutucar em casa, o que vai acontecer? Vai infeccionar, ele pode ter uma contaminação cruzada, ter um processo infeccioso e sofrer uma amputação. E ele precisa se responsabilizar por isso. E como que se ele se responsabiliza? Com o contrato. Tá? Então, são pequenas atitudes e pequenos movimentos que a gente faz que a gente consegue trazer uma nova visão para o paciente do que é um atendimento podológico e como que ele pode se transformar num atendimento leve, onde eu vou ser valorizada e onde eu vou conseguir trazer bons resultados. A preparação, gurias, e o conhecimento, sem comparar o processo que vocês estão vivendo com o processo de outros profissionais. Ah, Joyce, mas o fulano já está ganhando 18 mil reais. Ai, mas o fulano isso, eu nunca vou conseguir, porque a menina lá da minha cidade é podóloga há 10 anos e ela já está faturando aí muito mais do que eu, porque ela já tem os pacientes dela. Beleza, tu nunca vai te comparar com alguém que já está em níveis maiores que o teu, porque essa pessoa também teve que percorrer um caminho, essa pessoa também teve que passar pelas dificuldades, essa pessoa também teve que aprimorar, porque, gurias, a gente não acerta o tempo todo, isso é ilusão, isso é mentira, a gente não acerta o tempo todo, a gente erra para acertar.
A gente acerta a partir do erro, a partir da modificação. Ninguém acerta o tempo todo. Assim como eu já tive a minha jornada, vocês também estão tendo a jornada de vocês. E um dia vocês também vão chegar lá. Só que precisa de tempo. Ninguém chega no próximo nível do dia para a noite. Ninguém chega no próximo nível com um estalar de dedos. Existem 3 etapas, meninas, tá? Do conhecimento, que é: quando eu compro um curso, eu vou ter a primeira parte, que é o quê? Que é a parte dos estudos, tá? Depois dos estudos vem a parte da prática. E depois da prática vem os resultados. Então, não adianta eu querer pular a etapa, eu querer passar da prática para o resultado. Eu querer passar do conhecimento do estudo para o resultado. Eu não consigo pular a etapa. Eu tenho que passar por essas etapas para que eu cresça de uma forma com orientação, de uma forma, de um caminho. E não no achismo, entendeu? Pipocando lá e acolá. A gente precisa, gurias, estabelecer uma rota para a nossa vida, tá? E eu sempre digo, não existe rota sem preparação. São os passos para que vocês consigam alavancar a carreira de vocês. Saber direcionar uma conversa pelo WhatsApp, gurias, com o paciente, também vai ser a primeira impressão que vai ficar para ele. O que eu vejo muitas de vocês, qual é a dúvida principal? Joyce, o paciente só quer saber preço. E aí o paciente te manda uma mensagem assim: oi, Eliana, tudo bem? Como é que tu tá? É o seguinte, eu queria agendar uma consulta contigo e eu queria saber qual é o valor. E aí a Eliane, por não saber conduzir uma conversa, ela vai dizer assim: olá, tudo bem? Bom dia. O valor da consulta é R$90. O paciente não vai nem te responder mais, porque tu entregou só o preço, tu não entregou o valor daquela consulta. A Eliane não falou para a paciente, não questionou a paciente: olá, tudo bem? Qual seria a sua principal queixa para um atendimento podológico? O paciente vai te dizer: a minha principal queixa é a minha unha encravada, que está doendo há quantos dias? Ok, entendi. Desde quando essa sua unha está doendo? E por que que isso aconteceu? Mexeu em casa, foi na pedicure, foi em algum outro profissional? O paciente vai te contando o que está acontecendo e a partir das informações coletadas, tu vai apresentar o teu protocolo para o paciente. E aí tu vai falar assim: entendi o seu problema. Assim, ó, eu tenho 3 tipos de procedimento para o seu caso aqui no meu consultório. Só que para que eu consiga montar um protocolo individual, eu preciso que a senhora venha para um atendimento presencial. Porque no atendimento presencial eu vou conseguir identificar coloração, espessura, vou conseguir identificar os pontos de dor para que eu possa traçar um protocolo para que eu consiga solucionar o seu caso e não somente amenizar. Vocês acham que se eu não entrego a solução, o paciente não vai querer agendar? E aí, lá no final, quando o paciente querer agendar de fato, ele quer o horário, aí sim tu vai passar a tua política de agendamento e cancelamento. Então, quando tu já passa direto o teu valor, Eliane, a pessoa, ela nem conversa mais contigo, não é assim? Porque tu entrega o preço, tu não entrega o valor. O valor, gurias, é o resultado, é a solução que eu vou entregar para esse paciente, tá? Então, por isso que a gente sempre conduz a conversa para que o paciente nos passe todas as informações para que a gente possa finalmente mostrar para ele e apresentar de fato a solução, tá? E aqui, gurias, eu quero trazer para vocês como a consulta funciona, tá? Que aqui é o testemunho de uma das nossas alunas, a Vera Alice, da turma 9, tá? E a Vera Alice mesmo colocou aqui: quero passar o testemunho, né? Meninas, hoje cobrei avaliação de pacientes novos, expliquei certinho e mais uma vez tive agendamento. Perdi tempo e dinheiro quando fazia avaliação pelo WhatsApp. Então, gurias, é outra coisa que eu vejo vocês fazendo, avaliação pelo WhatsApp. Tu vai lá, passa tudo para o paciente. Passa todo o protocolo para o paciente. O que o paciente faz? Ele some, porque tu já passou o protocolo para ele, tu já deu um atendimento gratuito para ele. Por que ele vai querer agendar contigo? Entendeu? Então, quando, gurias, a gente se posiciona, quando a gente valoriza o nosso trabalho, automaticamente o que acontece? A gente agenda o paciente, tá? Então, dá para fazer diferente, Joyce? Muito. Vai ser fácil? Óbvio que não vai. Em momento algum vai ser fácil. Se eu falar para vocês que vai ser, eu vou estar mentindo,
tá? Como eu vejo muita gente iludindo vocês. Ganhe 10 mil reais em 30 dias. A partir de hoje, com essa técnica, você vai faturar 5, 10 mil reais. Leva tempo, gurias. Tu vai faturar? Eu vou trazer ainda durante essa semana para vocês testemunhos de alunas que estão faturando 13 mil, 14 mil, 15 mil, 18 mil reais. Mas foi o quê? Levou um tempo, porque elas tiveram que passar pelas etapas que eu falei para vocês, que é a etapa do conhecimento e do estudo, a etapa da prática e a etapa do resultado. E aí sim, com esse acompanhamento que eu faço com vocês, só não cresce quem não quer. Porque aí a gente consegue burlar e trazer aquilo que a gente achava que não podia trazer para dentro da podologia, que é a valorização dos procedimentos, tá? Então, dá para ganhar bem com a podologia, dá para faturar bem, dá para trabalhar menos e ganhar mais, dá para conseguir aí dar uma qualidade de vida melhor para a tua família, vocês conseguirem se programar para uma viagem, ainda dá para fazer isso esse ano.